Ó vós todos, ó vós todos, que passais. A paixão de Cristo, ela faz memória, traz presente, atualiza o mistério maior do amor de Deus para com toda a humanidade. Esse mistério revelado e realizado numa pessoa que é Jesus Cristo. Nós cristãos acreditamos ser o Filho de Deus. A história de Cristo representa para os cristãos uma situação de reafirmação de uma identidade que ao longo do tempo foi sendo construída, agregando sentido à devoção a partir da imagem do próprio Cristo. O cristão ele precisa, por necessidade, se identificar com determinados referenciais, porque afinal de contas o que dá sentido à vida são exemplos humanos a serem seguidos. E dentro dessa perspectiva, tudo aquilo que seria uma referência para esses cristãos de amor ao próximo, de construção de leitura em relação ao significado do outro, é aí que a gente encontra a alteridade. O olhar do eu individual só tem sentido na medida em que ele entende o encontro com a perspectiva do outro. Então essa ideia de construção de olhares e de sentidos acabam agregando a ideia desse cristão a busca de referencial. E esse referencial tem no Cristo o seu ponto de encontro. A ideia de realizar a Paixão de Cristo na cidade de Anicuns surgiu do intuito de evangelizar cada vez mais da maneira que nós sabemos, que é pela arte. Está o seu tesouro, aí está o seu coração. Senhor, finalmente eu encontrei, eu estou sendo devorado pelo povo final. Senhor, tem no projeto, me cura, Senhor, eu te imploro, por favor. E eu já acompanhei várias encenações da Paixão de Cristo na cidade de Goiânia, da Paróquia Sagrada Família. Foi da onde surgiu a minha vontade em trazer um espetáculo dessa grandeza para Anicuns. Eu sou o Padre Augusto Manuel, da Paróquia São Francisco de Assis de Anicuns, desta porção do povo de Deus, aqui presente, que pertence à Igreja Particular da Diocese de São Luís de Montes Belos. A Paixão de Cristo, hoje que se faz presente sobretudo para nós, que nós fazemos memória na Via Sacra, Via Cruz, ela traz presente, fazendo essa referência das etapas da morte, paixão e morte de Jesus Cristo, desde a sua condenação pelo pretório com Pilatos, até a sua crucificação e morte na cruz. Então, cada uma dessas etapas da vida de Jesus, que realizando-se faz parte de um todo, esse todo que é o mistério da nossa salvação. O elenco da Paixão de Cristo da cidade de Anicuns é composta basicamente por moradores da nossa cidade. Desde crianças de colo, adolescentes, adultos e até idosos. Todas as faixas etárias a gente tem, todas pessoas que participam são voluntários. Para mim, Jesus Cristo é uma pessoa que em primeiro momento veio ao mundo com um compromisso. E na verdade não um compromisso, ele tinha uma missão, que era a missão de mostrar para o mundo que nós temos um Deus que vive, um Deus que reina e um Deus que rege este mundo. A rememoração é a capacidade que o ser humano tem de retomar referenciais que para ele são importantes.
uma vez que ela agrega sentido a isso. Então a nossa memória, ela acaba buscando nesses referenciais, especialmente em Jesus Cristo, essa ideia de como ele pode, através do seu sofrimento e da reativação do sentido que esse sofrimento representa, através da sua morte, nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Então, para o cristão, o sentido da paixão é o sentido exatamente da simbologia que esse amor tem para aqueles que seguiram esse exemplo. A Paixão de Cristo, como é trabalhado, é um evento grandioso, religioso. A gente conta a história basicamente enfocada na vida de Jesus Cristo, a crucificação, toda essa parte deles, né? E por ser um evento da Igreja Católica, eles enfocam um pouquinho mais Maria. Mas tem Maria, tem Jesus e tem todo o aparato da palavra da Paixão de Cristo. Mas o enfoque principal mesmo é a Paixão de Cristo, é Cristo. Aqui na nossa paróquia, a paróquia São Francisco de Assis, aqui em Anicuns, nós temos já tradicional na nossa cidade essas encenações, né, deste momento último do mistério de salvação de Deus, que nós chamamos da Paixão de Cristo, né? E é um espetáculo, podemos chamar assim, que faz memória desse mistério. Já há alguns anos acontece aqui na nossa cidade, que tem uma importância fundamental, porque como na antiguidade, de onde surgiu essas encenações, ou este fazer memória da Paixão de Cristo, se Deus, pelo desejo dos fiéis estarem peregrinando lá na Palestina e em tantos lugares da Cidade Santa, e fazendo a memória desses acontecimentos, e que isso foi se atualizando ao longo na história da Igreja, que se faz presente hoje na Via Sacra, e que nós aqui temos essa graça especial, que sim, eu chamo de graça, que é um grupo que se dedicou a aprender mais, a aprofundar e a transmitir de forma tão bela como faz para a nossa cidade. Também fazendo com que os nossos fiéis, os nossos paroquianos, façam memória desses acontecimentos últimos da vida de Jesus. A Via Sacra, ela surgiu desde o século XVIII, quando os franciscanos repetiam o caminho da Via Crucis, o caminho que Jesus percorreu até ser crucificado. E desde então virou um ritual da Igreja Católica, onde repetia-se somente a Via Crucis, os momentos de sofrimento de Jesus. Então, o propósito da Paixão de Cristo da cidade de Anicuns, seguindo outras Paixão de Cristo também, é sair um pouco somente do sofrimento da Via Crucis. O que aconteceu nos bastidores da história das pessoas que quiseram condenar Jesus. Não somente aquele trajeto do pretório até o Calvário em que Jesus morreu por nós. Mostrar um pouco da vida de Jesus. Na terceira edição que o Willan nos dirigiu, ele já fez essa ligação da Paixão de Cristo, da Via Crucis, com os dias atuais. E isso já acendeu um pouco mais o nosso conhecimento e a nossa ânsia de mostrar mais do que somente a Paixão de Cristo. Depois que o Júlio veio participar conosco, ele já trouxe outros roteiros, que fizemos algumas adaptações. A partir da última edição, de 2016, nós já introduzimos outras coisas que mostram a vida de Jesus. Quem era Jesus? Não só o que nos faz esse sofrimento, porque a Paixão de Cristo, ela é mais do que dor, ela é amor, e é o que nós queremos mostrar. As relações construídas no âmbito do ser humano, elas mudam muito lentamente ao longo do tempo. O que na verdade mudou foram os personagens, o contexto, os cenários, mas as aflições, os dramas, as expectativas criadas pelos seres humanos transcendem ao tempo.
E as mesmas preocupações que existiam do ponto de vista humano na época de Jesus são aqueles que nos afligem, que nos afetam e atingem até hoje. Então, do ponto de vista humano, pouca coisa mudou porque nós continuamos humanos. Do ponto de vista das relações construídas a partir desse exatamente humano, é que nós precisamos repensar, porque as convenções, elas sofrem algumas alterações, porque elas são demonstrações de adequações culturais, comportamentais. Então, o comportamento e a leitura de mundo, ela atende a uma demanda da sua época, mas os sentimentos que movem essas demandas, aquilo que são as nossas aflições, as nossas expectativas e leitura de mundo, elas permanecem ainda quase que as mesmas. Diria que talvez as mesmas, porque nós, como disse, ainda continuamos humanos. Bom, eu interpreto Jesus, a Paixão de Cristo. Essa vai ser a 5ª edição que eu faço Jesus. E eu acho que é um dos papéis mais difíceis, porque representar Jesus é muito mais do que só atuar. É você viver aquele amor incondicional que ele tem. Buscar os requisitos para fazer a representação de Jesus, além do Evangelho, além da minha vivência como cristão que eu tenho desde de infância, desde a minha catequese, é no meu cotidiano, o que eu aprendo nas celebrações que eu vou, que eu aprendo na minha vivência com os colegas, né? E tenta ao máximo anular o meu ser, anular os meus gostos, para que nasça então Jesus. E o que eu acho mais importante, o que eu acho mais gratificante nesse contexto todo, é que quando as pessoas assistem, eles não me veem como Anderson, eles veem Jesus, porque Deus é tão perfeito que eu me transfiguro, não sou mais eu que estou ali. Então eu simplesmente me coloco à disposição, como tudo que eu faço na minha vida. Então a minha preparação vem aí, minha preparação vem do amor que eu tenho no coração. E Jesus Cristo foi esse que veio com essa missão especial de, mais uma vez, devolver a nós seres humanos a graça perdida pelo pecado, devolver a comunhão com Deus. Sendo assim, ele torna-se, por querer do próprio Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A nossa primeira edição que fizemos da Paixão de Cristo, na verdade foi a Via Sacra, né? Quem fez a direção, quem idealizou todo o projeto foi a Fernanda Bessa, colega nossa, amiga nossa daqui de Anicuns, que nós temos boa intenção, mas a gente não tem conhecimento sobre artes cênicas, sobre como fazer. E as 2 primeiras edições que nós fizemos foi com a direção da Fernanda. E na 3ª edição ela não pôde mais participar por causa de trabalho, e nós ficamos meio sem direção. E Deus é tão providente que num desses momentos eu estava no meu consultório trabalhando, e o meu amigo, um colega chegou, né, o Willan chegou, e eu conversando com ele sobre a possibilidade de fazer a direção, de nos ajudar. O Willan, que é cineasta, ou seja, é uma área um pouco diferente da área da atuação do teatro, mas ele topou ajudar, topou nos dirigir. Então ele fez o roteiro para nós, ele doou o seu tempo para nos preparar, para ensaiar. Nossos ensaios sempre era à noite, por causa do tempo dele. Então nossa primeira direção com conhecimento científico da coisa foi com o Willan, que nos ajudou. E no ano seguinte, na nossa quarta edição, eu consegui, através de um amigo do Júlio. O Júlio, ele participou da Paixão de Cristo da cidade de Goiânia, lá da Sagrada Família, durante 15 anos. Foi de onde surgiu a vontade de fazer a Paixão de Cristo em Anicuns. Eu conversei com ele para ele dar algumas dicas, como a gente faria, né? E fiz o convite para que ele pudesse vir participar conosco. Apesar da logística, longe, Anicuns, Goiânia, vir para os ensaios, vir para toda a preparação, mesmo assim ele aceitou o convite de vir participar conosco.
Então, na quarta edição, quem fez a direção foi o Júlio Ruggeri e trouxe todo o conhecimento, essa bagagem de 15 anos de Paixão de Cristo. Foi onde a gente começou a mudar um pouco mais ainda a roupagem dessa nossa apresentação. Então aqui fica o nosso figurino, uma sala que foi cedida pela paróquia para nós guardarmos o figurino. As peças que nós, ao longo do tempo, fomos construindo, cada ano foi aglomerando um pouco mais. Algumas vestes que a gente fez foi com doação de redes. A comunidade doou as colchas antigas, colchas velhas que não usam mais, redes rasgadas. E nós, com a ajuda da Márcia e da minha mãe, que confeccionou, elas que confeccionaram as vestes, e eu fiz a pintura. Então todo o nosso figurino, ele é feito por nós mesmos, tá? Essa asa também, que é a asa do Anjo Gabriel, eu comprei as partes, eu mesmo montei. Então aqui é o figurino do Anjo Gabriel, né? Também fui eu que montei. Então todo o figurino que nós temos é feito por nós mesmos. Cada um doa um pouquinho do seu tempo e a cada edição nós aumentamos um pouco mais o nosso arsenal, né, do nosso figurino. A Paixão de Cristo de Anne Kunz é um projeto que começou bem pequeno e cresce a cada dia mais. Como todo projeto que tem os seus anseios, ele requer custos. E nós não temos um financiador específico para o nosso projeto. Nós temos boa vontade. Todas as pessoas que participam diretamente do projeto, que atuam no palco, ou que o staff que está lá atrás, as pessoas que fazem as roupas, as vestes, né? Todas são voluntários da nossa comunidade. E a maior dificuldade que a gente tem é a questão financeira. Nós não temos um apoiador fixo específico. Então, todo ano nós temos que correr atrás de patrocínio, de apoiadores, né? E o nosso projeto, que na primeira edição reuniu pouco mais de 300 pessoas, na última edição, em 2016, nós reunimos mais de 5.000 pessoas. Nossa expectativa para esse ano é mais de 10.000 pessoas. Graças a Deus, a propaganda foi feita e a evangelização em massa cada dia aumenta. Para mim, Jesus Cristo, ele veio para ensinar o amor. O amor. Que muitas pessoas esqueceram isso aí. Eles conseguem muito apontar o dedo, mostrar os defeitos das pessoas e não tem o amor. Ele não consegue amar o próximo, nem o próximo, nem a ti mesmo. Porque muitas pessoas fazem tanta coisa errada no mundo. E tem aquela questão também de perdão. As pessoas não estão isso. Acho que essas duas partes, as principais que Jesus Cristo fez: amar e perdoar. Quem é Jesus Cristo para mim? Eu, como cristão católico, em primeiro lugar, eu sou batizado, professo uma fé e acredito nisso, acredito nessa fé que a igreja me transmitiu. Jesus Cristo é este que veio ao mundo com uma missão especial de salvar a humanidade. E eu, como cristão, eu como filho de Deus, porque nós cristãos acreditamos e olhamos para Jesus como filho de Deus, que salvou a humanidade, também me sinto redimido, salvo por esse Jesus.